O Brasil venceu o Haiti na Copa do Mundo, ó, Brasilzão 3-0, mas e aí? Será que a gente convenceu, jogou bem? Vamos falar hoje principalmente sobre o jogo do Brasil, a vitória, o Ender que estreou aí na Copa do Mundo, mas também vamos falar de todos os jogos que tivemos hoje. Foi um dia histórico já com a eliminação dos dois primeiros países nessa Copa, foram o Haiti e a Turquia. Também vamos falar da vitória dos Estados Unidos, excelente jogo dos Estados Unidos mais uma vez. Comentar aqui de tudo que rolou nesse dia de sexta-feira. Mas vamos começar já no Brasil, que é o que interessa. O Brasil venceu, mas na minha visão não convenceu. O Brasil jogou muito bem, venceu 3-0, suficiente para ganhar com tranquilidade, não tomou susto, era esperado já essa vitória. Mas acho que a equipe do primeiro tempo jogou muito bem, e no segundo tempo a galera ali segurou, o Ancelotti segurou o time, as mudanças também não vieram com o ritmo que era esperado. Então o que fica de positivo para mim nessa partida, principalmente, são as atuações individuais. Por mais que seja o Haiti, que seja uma seleção fraca, muitos jogadores ganham confiança, fazem boas partidas, fazem uma boa partida aqui no dia de hoje, né? E eu destaco já o Vinícius Júnior, que fez uma partida absurda, criou tudo, assistência, gol, finalização, mostra que ele é o protagonista dessa seleção. E o Brasil pode sonhar alto graças a ter o Vinícius Júnior do Real Madrid, craque, e agora na seleção ele desempenha um grande futebol, carregando o Brasil nas duas primeiras partidas. Sem comentários aí, sem palavras para essa grande atuação do Vinícius Júnior. Outro que também jogou muito na minha visão foi o Douglas Santos. Douglas Santos, que já tinha feito um primeiro jogo excelente contra o Marrocos, faz mais um bom jogo e agora com mais apoio, né? Teve chance no ataque, apoiou mais, ganhou todas as divididas. Ele também se consolidando aí na titularidade da lateral esquerda, uma boa peça aí para a seleção. Outro que aproveitou muito bem a oportunidade é o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha, que entrou no lugar do Igor Thiago e mudou totalmente a mobilidade do ataque da seleção. Ele que joga aí como um falso 9, mais ou menos, né? Volta para armar o time, mas também fica de centroavante em alguns momentos. Foi muito oportuno aí no rebote, fez um bonito gol também no chute de perna esquerda. Ele ganhou provavelmente a titularidade no lugar do Igor Thiago. Dificilmente o Ancelotti volta com o Igor Thiago para os próximos jogos, né? Então esse foi outro que teve uma ótima performance e ganha moral para o resto da Copa. Mais outros jogadores que foram bem nessa partida de hoje foram a dupla de meio campo, né? O Paquetá e o Bruno Guimarães, que não tinham jogado bem no primeiro jogo, erraram muita saída de bola. Hoje sim eles já deram mais rigor ali no meio campo, o meio campo estava bem preenchido, o Paquetá deu um bom passe para o Vinícius Júnior antes do terceiro gol, né, na construção da jogada. Bruno Guimarães também apareceu bastante na armação de jogadas. Defensivamente não tiveram muito trabalho, né, porque o Haiti não atacou muito, mas valeu aí já para ganhar essa confiança que estava precisando. Mais um ponto importante é o Alisson. O Alisson fez 3 boas defesas aqui no jogo. Por mais que seja o Haiti um adversário fraco, o Alisson estava precisando dessas defesas difíceis. O Alisson que está sendo muito criticado na seleção, levando culpa de alguns gols que ele até não tinha culpa nenhuma. Agora ele tem essas defesas para ganhar moral. O próximo jogo já foi um jogo sem sofrer gol, né? Importante isso, que o Brasil estava sofrendo gol em praticamente todos os jogos. Então é outro jogador que sai com uma confiança maior do que entrou. As mudanças do Ancelotti para a partida, o Danilo no lugar de Ibañez e o Matheus Cunha no Igor Thiago também foram positivas, valeram a pena, já tinham se mostrado no outro jogo eficientes e agora consolidam mais ainda eles provavelmente como titulares, né? Aí esse foi o ponto positivo na minha visão, foram as atuações individuais, muitos jogadores foram melhores do que na estreia e podem ganhar confiança para o resto da Copa. O Brasil jogou bem, mas aí o ponto negativo é que o Brasil, emocionalmente e coletivamente, o Brasil ainda deixa a desejar, né? E essa falta de imposição no segundo tempo, o Brasil ter recuado, o Brasil não ter tido o mesmo ímpeto do primeiro, me preocupa um pouco. Porque parece que esse é um Brasil que vai ser muito pragmático ao longo da Copa. Se nem no jogo mais fácil o Brasil foi para cima, o Brasil jogou 100% fisicamente o jogo todo, imagina nos próximos jogos, né? Então eu fico com esse receio. A atuação no segundo tempo foi péssima do Brasil, pífia. O Brasil não jogou com intensidade. Os reservas também não entraram bem, a maioria deles. Principalmente o Ryan, que
não dominou ali direito algumas bolas, perdeu uma bola ou outra, teve só uma jogada ali que ele teve de positiva, que foi um passe para o Endrick, que o Endrick lançou depois o Douglas Santos, né? Outros jogadores, o Danilo Santos não entrou muito bem também dessa vez, não apareceu muito. O Ederson perdeu uma grande chance, errou outra jogada ali. O Endrick entrou bem, porque teve uma chance, fez um gol que estava impedido, né? Então, no pouco tempo que ele teve, ele fez um gol e acabou sendo impedido. E também deu uma assistência para o Douglas Santos, que perdeu um gol muito próximo do gol. Mas a sensação que fica é que o segundo tempo do Brasil, não sei o que aconteceu, se foi instrução, foi muito fraco. E isso preocupa, porque o Brasil devia ter ganho de muito mais. Tem países que estão fazendo mais resultado, como a Alemanha faz, e outros países a gente vai ver fazer, por exemplo, a França, que deve fazer isso no Iraque, e várias outras favoritas. Então fica essa preocupação, acho que o Brasil ainda não encontrou o melhor futebol. O Brasil tem muitas dúvidas ainda, em situações, quando pegar seleções fortes, já nas 16 avos de finais, talvez não saber como corresponder em um jogo parelho. Os volantes não têm sido testados na defesa, esse jogo a zaga não foi testada, então ainda fica muitas perguntas. O Casemiro continua com atuações muito abaixo do que ele pode entregar, isso é um problema, já devia ter sido testado outro jogador no lugar dele, né? Mas por algum motivo ainda não aconteceu. Outros jogadores poderiam ter sido mais testados, o próprio Endrick, acho que era esperado que ele tivesse mais tempo de jogo. Vamos ver se no próximo da Escócia ele já ganha uma minutagem maior, mais oportunidade. Tivemos a lesão do Rafinha, né? Preocupante aí no final do primeiro tempo, que pode indicar o Rafinha fora da Copa. Vamos ficar de olho nas próximas notícias. É importante que hoje entrou o Ryan também. Normalmente entra o Luiz Henrique, então foi uma mudança aí na escolha do Ancelotti. E o Ancelotti que mostra que vai ter esse futebol mais pragmático, que ele mesmo disse que quer que o time não tenha uma identidade só, que o time tenha várias formas de jogo, né? O 4-3-3, 4-4-2, quando fica com 4 atacantes, o Brasil saber jogar de diversas maneiras à medida que o jogo pede. Então vamos ver se isso vai ser positivo ao longo da competição ou negativo, né? Essa falta de identidade própria, mas ter várias adaptações ao que o adversário pede. Então para mim o saldo foi esse. O Brasil não performou muito bem, mas sim o suficiente para vencer bem, tranquilo, e para ganhar um pouco de confiança para os próximos jogos, sem iludir. Não deu nem chance de iludir a torcida brasileira. Ganhou de 5, 6, jogou um futebol bonito, tic-tac, não. Jogou simples, jogou para ganhar e foi suficiente. Vamos ver os próximos jogos. Acho que não tem muita margem para ilusão. Foi uma partida boa, mas sem muita exibição bonita. Agora falando um pouco sobre os outros jogos da rodada, né? Tivemos um dia sensacional aqui, histórico. Já começou com uma partida dos Estados Unidos, que venceu por 2-0 a Austrália, e se mostra cada vez mais um time forte, que pode surpreender, pode sonhar grande nessa Copa, jogando em casa, com jogadores tendo performances em altíssimo nível. Hoje, mesmo com a ausência do Pulisic, no começo do jogo, o país começou atacando demais, pressionando desde o início de jogo. Tem uma postura muito ofensiva os Estados Unidos e já marcou um gol logo no primeiro tempo e depois o segundo no final do primeiro tempo também. Pressão alta o primeiro tempo inteiro, o país está jogando muito bem. Estados Unidos, como eu já coloquei na tier list, é o melhor futebol até o momento dessa Copa, e reafirmo isso aqui, porque a Austrália não era um adversário fácil. A Austrália que fez um grande jogo contra a Turquia, golaço e tudo, mas agora os Estados Unidos dominam a Austrália no primeiro tempo, mostrando sim o favoritismo a ficar em primeiro lugar do grupo. Vai precisar ganhar ou empatar. Empatar no caso, né, com a Turquia, que já está desclassificada. Então os Estados Unidos ganham muita confiança para a próxima fase, que deve ser acessível nas 16 avos, que o cruzamento favorece. Quem sabe aí pode surpreender, né, pintar bem à frente, quarta de final. Estão jogando para isso. É até agora a grande surpresa positiva da Copa. Estou gostando muito do futebol dos americanos. Balogun poderia ter feito um gol ali que acabou sendo um gol contra, né? Já brigaria pela artilharia da Copa, mas valeu por essa tentativa, né? Apesar que o resto do jogo ele não apareceu muito, que o jogo acabou sendo um pouco mais tocado hoje, né? Sem muita presença do centroavante. No mais, no segundo tempo a Austrália jogou muito bem, tentou buscar o jogo, teve até um pênalti que deveria ter sido marcado, a arbitragem já começa a ter umas atitudes estranhas, né?
em favor dos donos da casa, mas o jogo poderia ter terminado de um placar diferente. Mas foi justa a vitória dos americanos e vão liderar o grupo provavelmente. Por outro lado, a Turquia foi eliminada na grande surpresa negativa até o momento dessa Copa. Esperava-se muito mais a Turquia, né, no começo da Copa, que estava jogando um futebol bonito, principalmente os últimos amistosos, e a Turquia, que era a favorita a ficar em primeiro do grupo, junto com os Estados Unidos, agora é eliminada com uma rodada de antecedência. E os turcos são apaixonados pelo futebol, estavam 24 anos sem jogar uma Copa do Mundo, choraram aí no fim da partida, infelizmente não conseguiram, e uma coisa histórica, né? Deram 32 chutes a gol agora no jogo contra o Paraguai, jogaram o segundo tempo todo com um jogador a mais, que foi expulso, o Almiron do Paraguai, num lance ali, que é a primeira expulsão com a nova regra, nova lei do Vini Júnior, né, que o jogador foi falar alguma coisa ali com a mão na boca, né, escondendo o que ele falou para o adversário. Então teve tempo, teve oportunidade, a Turquia perdeu muitos gols, o centroavante perdeu uns 3 gols ali dentro da área, o Demiral, o zagueiro, também perdeu um gol muito feito ali. Enfim, foram muitos gols perdidos, a Turquia em 2 partidas chutou 62 vezes a gol e não conseguiu fazer um gol nessa Copa do Mundo. Inacreditável, até jogou bem ofensivamente, mas não conseguiu furar nenhum bloqueio nem da Austrália e nem agora do Paraguai. Paraguai que foi muito guerreiro, jogou muito bem, teve um primeiro tempo sensacional, muitos contra-ataques, ali chances de gol, mas depois da expulsão virou ataque contra a defesa e a partida virou clima de Libertadores. Essa que foi uma partida sensacional, tá? Essas partidas da madrugada tão incríveis, estão entregando muito entretenimento. Esse jogo teve um clima quente ali de Libertadores o tempo todo, foi uma excelente partida do início ao fim, Turquia e Paraguai, fechando esse dia com chave de ouro, né? Mas além desses jogos, a gente ainda teve também a partida do Marrocos. Marrocos venceu a Escócia por 1-0, um gol logo no começo do jogo, né? Um gol do mesmo centroavante que fez o gol contra o Brasil. Ele que tá jogando de falso 9 ali, né, improvisado, tá dando muito certo pro Marrocos. Confesso que não vi esse jogo no Marrocos, estava já no aquecimento para a partida do Brasil, mas pelo que vi ali, foi um jogo tranquilo do Marrocos também, pela estatística e pelo que estava vendo dos melhores momentos. Marrocos passa bem e agora vai tentar fazer mais saldo de gols no Haiti para disputar a liderança com o Brasil, né? Então vamos ver se o Marrocos vai conseguir fazer mais do que os 3-0 que o Brasil fez no Haiti e se o Brasil vai conseguir vencer a Escócia, né, para segurar a primeira posição do grupo. Então essa última rodada promete aí muito para a seleção brasileira brigar com o Marrocos pela primeira posição do grupo. Isso se não der nenhum imprevisto com a Escócia, né? E no dia de amanhã, hoje no caso, né, porque é de madrugada já, a gente tem aí uma rodada excelente também, um dia com muitos jogos bons. Tem aí o clássico europeu, Holanda e Suécia, 2 horas da tarde, que promete aí ser uma ótima partida, que vale muito, um jogo de 6 pontos para ver quem pode passar em primeiro, segundo, a depender do resultado do Japão. Tem também a Alemanha e Costa do Marfim, que é outro jogaço, a Costa do Marfim que jogou muito bem na primeira rodada, pega uma Alemanha que vem embalada pelo 7-1 contra Curaçao, aí tem Equador e Curaçao à noite, e depois 1 da manhã, Tunísia e Japão, com o Japão extremamente favorito e a Tunísia em uma crise no meio da Copa. Mas vamos ver que hoje é um dia que promete muito, excelentes jogos, e vamos ficar de olho nos próximos resultados aí, cruzamentos que podem interessar o Brasil. Esse grupo interessa muito ao Brasil, ficar em primeiro, segundo, onde o Brasil vai jogar também, Estados Unidos ou México, cruzamento entre Japão, Suécia e Holanda, de toda forma vai ser muito difícil para a seleção brasileira. Por hoje é isso, então. O que vocês acharam da atuação da seleção brasileira? E jogou bem, convenceu, vai longe na competição? Esse cruzamento está difícil das 16 avos. E aí, deixa aí embaixo então e até a próxima.